Isso, eu gostaria agora de chamar ao painel em sandboxes. Então, pela manhã, a gente teve uma abertura, uma apresentação sobre o que são sandboxes, quais são os diferentes tipos, desafios, boas práticas. Depois a gente teve uma discussão breve sobre inteligência artificial e sandboxes. Depois um painel onde as diferentes entidades ali, agências reguladoras e da administração direta, compartilharam suas experiências com sandboxes também. Acho que foi uma discussão muito rica. E agora a gente vai para uma outra dimensão do que é esse instrumento, quais são os potenciais dele. E a gente vai falar sobre a experiência municipal. Vou convidar aqui o Procurador Federal Bruno Monteiro Portela, da AGU, que modera o nosso painel, para dar seguimento aqui às conversas. Boa tarde a todos. Antes de chamar os colegas aqui que vão fazer parte dessa mesa, queria falar um pouco realmente do Sandbox, do Marco Legal das Startups, da nossa experiência na criação desse marco, que buscou trazer soluções inovadoras. E agradeço, Lorraine, mais uma vez o convite. É muito importante esse diálogo e acho que está dentro das grandes missões dos nossos encaminhamentos do dia de hoje, a articulação, né, entre federações, entre entes políticos, União, Estados e municípios. Eu represento aqui, no caso, o lado federal. Então, o objetivo realmente é buscar essa cooperação, essa articulação, um instrumento que, de certa forma, em algumas áreas, em algumas agendas, vai ter que ter, né, um afastamento da incidência de regulações ou programas que vão ser formados, constituídos, construídos entre União, Estado e município, né, para a agenda A, B ou C. Falar um pouco para vocês do Marco Legal das Startups. Eu estava até como secretário quando foi criado, então participei da elaboração do Marco Legal das Startups. É um marco que tinha 3 grandes eixos. O primeiro era a melhoria do ambiente de negócio, o segundo, facilitação do investimento, ou seja, muito lado privado, e o terceiro eixo que nós construímos foi um eixo de modernização da relação do Estado com o setor privado, por meio de 2 grandes instrumentos. Um, eu não vou falar hoje aqui, não é objeto do nosso encontro, que é o CPSI, um contrato público para solução inovadora, mas conversa muito bem com o Sandbox, e o outro é o Sandbox regulatório, ou programa de ambiente regulatório experimental. Então, nós avançamos nessa agenda, né? E é uma agenda que ainda tem uma potência gigantesca, mas que falta realmente avançar dentro da nossa administração. Vocês, né, terem uma pequena noção de administração pública federal, nós temos hoje 138 órgãos federais regulando, e muitos não sabem que regulam. Esse foi um trabalho feito até pela secretária Andréa Macera, que é a secretária de Competitividade e Política Regulatória, até junto com a AGU, a gente tem políticas em relação a isso. Então, a gente precisa avançar muito nessas possibilidades. Aqui, como a tônica é ouvir um pouco os municípios, a gente entende que o Marco Legal das Startups é uma lei de âmbito nacional, então, realmente, precisa ser aplicada dentro desse contexto. Nós temos já catalogados, acredito, mais de 40, quase 40, né, casos, experiências de sandbox regulatório espalhados pelo Brasil, diversos entes políticos, União, Estado e município. Muitos deles não estão usando, né, o que a lei até propõe, né, o que a lei coloca como necessário ou como requisitos. Muitos estão também confundindo sandbox regulatório com inovação aberta, né, processo de inovação aberta, mas os dois são muito bem-vindos e devem existir. Eu até aqui faço também um apelo para as administrações municipais e estaduais buscarem nas suas organizações essa cultura institucional inovadora, ou por meio de um sandbox regulatório, ou por meio de laboratório de inovação, para buscar realmente processos de inovação abertos, né, com cooperação, com articulação em diversos entes. Então, a gente faz esse apelo para que os entes busquem não só criar áreas específicas de inovação, mas também que utilizem os instrumentos, utilizem como a lei realmente trouxe para ser viabilizado. Então, a gente está num ambiente que é muito propício, né? Quando a gente fala de sandbox regulatório, um ambiente que eu falo é a mesa, que vai ser tratada agora com experiências sandbox municipais. Então, a gente tem a possibilidade de avançar com diversos instrumentos, como eu disse, eu trabalhei lá no Marco Legal das Startups, mas no Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação também. Hoje a gente tem 25 instrumentos de fomento à inovação.
de articulação, de cooperação, de alianças estratégicas para a inovação, de modelagem institucional para a inovação. Então, a gente tem várias possibilidades para tornar as nossas cidades cidades inteligentes. Então, é com esse objetivo que eu chamo aqui os colegas da mesa para que tragam experiências e, no decorrer da nossa conversa, do nosso diálogo aqui, eu queria fazer algumas provocações, né, e alguns convites. Muito obrigado. Por favor, Karina. Já posso chamar todos? É Karina, Larissa, que é uma grande amiga lá de Campina Grande, e o Tiago e o Eduardo. Não é isso? Por favor. Muito obrigado, Lorena. Acho que ficou desbalanceado. Vamos conversar com você, Karina, então, já trazendo a experiência do Rio, que acredito que é uma experiência emblemática, né, e traz muita inspiração. Por favor, se apresentar e depois, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos, meu nome é Karina, estou subsecretária de Regulação e Ambiente de Negócios na Prefeitura do Rio de Janeiro, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Econômico da cidade, e eu agradeço a oportunidade, Lohane, muito obrigada pelo convite, a oportunidade de apresentar aqui um projeto que é diariamente abraçado, né? Projetos como esse precisam de todo dia um reforço de fé e esforço, né? De trabalho, então é muito importante a gente ter a possibilidade de debater com vocês aqui e na plateia, e tenho certeza também por Zoom, vários parceiros aqui, o Christian, que trabalha muito com a gente, um fiel interlocutor, o pessoal do BID, que volta e meia a gente também tem conversas, então muito obrigada por todos vocês compartilharem o dia a dia com a gente, né? A gente veio falar hoje, eu representando aqui o secretário Chicão Bulhões, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico, e o apoio do prefeito Eduardo Paes, que eu não posso negar e não falar aqui a importância do político abraçar, né, as ideias que a gente traz, os projetos que a gente faz. O prefeito Eduardo, a todo momento, entendeu o propósito, apoiou, motivou a gente a fazer, então isso é muito importante até para que outros, né, sigam esse exemplo e vejam que a cidade do Rio de Janeiro teve um endosso político muito forte para que um sandbox pudesse nascer no seu município. E a gente tem esse projeto desenvolvido desde janeiro de 2021, quando entramos, né, no governo com o prefeito, e ele só veio nascer, de fato, em decreto em 2022, em abril de 2022, e como alguns já falaram aqui hoje, né, nós fizemos um sandbox do sandbox, porque fizemos por decreto, quando várias outras experiências Brasil afora propõem lei, né, um ato normativo com um marco um pouco mais engessado. Nós fizemos por decreto, por entendermos que precisávamos entender, primeiro, como uma governança seria possível na cidade do Rio, e aqui o sandbox regulatório poderia servir à cidade. Então, eu acho que foi muito útil, porque podemos ver, né, nesse nosso ciclo os erros e acertos que desenhamos, né, e, eventualmente, num próximo e futuro ciclo, poderemos ajustar num novo decreto essa correção de caminho. Nesse momento, nós estamos terminando o primeiro ciclo de implementação dos projetos e, em março, a gente vai lançar o segundo ciclo, que já tem 20 propostas em análise, né? Serão 6 escolhidas, e nesse primeiro ciclo nós temos 5 projetos de 9 escolhidos, de 9 propostas, né? Foram 5 projetos que trabalham especificamente mobilidade urbana e logística na cidade e transição energética. São postos de recarga elétrica na cidade, com a Vibra como apoiador. Temos a Ambev e a Speedbird como experiência de logística com drone aéreo. Temos a IVE com a L Sul Aviação, com experiências de VTOLs e rotas na cidade
com evitols, e temos o pessoal da MyView fazendo drone terrestre de entrega. Então, rapidamente, nesse cenário, é um pouco dessa experiência que eu queria contar. Perfeito, muito obrigado, Karina. Eu passo até a palavra para o Eduardo Tadeu agora, e Eduardo, já te faço a provocação em relação a essas demandas, né, bem atuais hoje, de sustentabilidade, mobilidade urbana, energia, tudo realmente que são necessárias para as agendas dos municípios. Então, qual é a importância que você enxerga aí para a municipalidade de instrumentos jurídicos de modernização da relação do Estado com o setor privado? Bom, primeiro, em 30 segundos, tentar nos apresentar aqui. Eu sou Eduardo, sou diretor executivo da Associação Brasileira de Municípios. A Associação Brasileira de Municípios é a entidade municipalista mais antiga do Brasil e da América Latina, que trabalha fundamentalmente com capacitação para a gestão e com o debate sobre a condição dos municípios. Eu fui prefeito no município no interior de São Paulo, Várzea Paulista, município com 115 mil habitantes, na periferia de São Paulo, e, portanto, estou aqui com um ponto de vista não técnico. Eu brinco dizendo que o prefeito é um especialista em generalidades. Então, tem que entender de asfalto, aspirina, livro escolar, e não consegue se aprofundar em nada. Por outro lado, o ponto de vista de quem lida com os técnicos, né? Então, o que eu queria acrescentar aqui, Bruno, eu acho que é a importância do olhar inovador. Eu diria hoje que é uma necessidade dos municípios, das prefeituras, a inovação. E a inovação, se eu vou repetir que eu não sou um técnico, né? Com base nas tentativas, nos testes, ver como é que rola, o estudo sobre isso é fundamental. E vou colocar aqui um outro lado, que é a problemática disso do ponto de vista das prefeituras, né? Como o Bruno tem insistido, do ponto de vista do direito, do ponto de vista jurídico. Eu brinco dizendo que o procurador do município, eu costumo chamar de doutor não pode. E eu diria que a disputa aqui é uma disputa, digamos assim, a construção da ideia do sandbox, a construção da ideia da inovação, ela é uma disputa cultural, né? Porque a gente tem uma hegemonia na sociedade em geral e no serviço público em particular, que é a da imobilidade, né? Da burocratização. Então, aquela burocratização que o Weber saudou como sendo a modernidade, a racionalidade do serviço público, ela vai se perdendo com o processo de burocratização. E eu diria que tem 3 coisas importantes nisso. Primeiro, é que o processo de burocratização ele nasce como uma coisa positiva, né? Ele nasce como um processo, um procedimento padrão que impede uma personificação do serviço público. Por outro lado, ele acaba se perdendo, porque esses processos, esses procedimentos acabam sendo sobrelevados, digamos assim. Então, as pessoas perdem o olhar do produto, perdem o olhar do objetivo para focar no processo, no procedimento. E, por outro lado, a gente tem uma cultura na sociedade em geral, no serviço público em particular, que é o punitivismo. Então, o técnico, a técnica, o funcionário, a funcionária que está lá na ponta, está morrendo de medo de ser punido. Porque ele sabe que acima dele, ela sabe que acima dela, tem o chefe e os órgãos de fiscalização e controle em geral, que o técnico da fiscalização e controle, que é um outro técnico, também tem medo de ser punido, também tem medo de ser punida, e vai achar uma razão para dizer que não pode. Eu costumo dizer, Bruno, assim, numa coisa simples assim, quando o técnico, a técnica, diz não pode, ele livrou a parte dele. Porque se ele dizer pode, ele pode, talvez, mais para frente, responder um processo por aquele sim. E o não para ele não dá problema. Então, a gente brincava na prefeitura, assim, eu, como prefeito, ia na Caixa Econômica Federal, o técnico, não, tem um problema aqui. Tá bom, vou lá, resolvo aqui. Aí, quando você volta lá, ele acha outro problema. Porque a cultura dele é achar um problema para justificar a posição dele e de salvaguardar as suas condições. Então, eu diria
que a ideia da inovação ela tem que se bater contra uma lógica da burocratização, que minha mãe também diria que é a lógica do menor esforço, a lei do menor esforço, né, que você segue um padrão e não precisa inovar. A gente vai se debruçar contra o punitivismo, que acima do doutor não pode, tem o promotor, a promotora, que vai tentar achar por que não pode. Uma vez eu fui perguntar para a promotora, doutora, veja só, eu estou tentando pensar, eu não sou sua assessora. Você consulte lá o seu procurador, se tiver problema, depois eu pego. Mas assim, é isso, eu vou tentar achar problema depois. Então, eu diria que a gente tem que inovar e fazer a inovação pensando que a gente está fazendo uma disputa de cultura na sociedade sobre olhar o processo ou olhar o produto e, por outro lado, se eu estou procurando punir alguém ou se eu quero fazer avançar. Muito obrigado, Eduardo. Eu entendo, né, o seu posicionamento, até a sua explanação. Acredito que você passou, né, por essas experiências com órgãos de controle. Eu tenho um olhar aqui de órgão de controle, tenho um olhar de gestor, que já foi secretário, de professor, pesquisador e até empreendedor. Mas, realmente, o que deve ser dito é que há uma mudança a nível de ordenamento jurídico brasileiro e mudança também nas áreas, né, de controle brasileira. Hoje, de manhã, nós estávamos aqui com o TCU e CGU, trabalhando e entregando muita inovação dentro dos seus órgãos. A AGU lançou o seu laboratório de inovação, que eu sou o coordenador, e nosso objetivo é nivelar conhecimento, é trazer as possibilidades que existem. Nós avançamos na legislação, no ordenamento jurídico brasileiro, como eu estava falando aqui, pegar o exemplo da compra pública de inovação, nós, né, há 100 anos fazemos, né, compra pública tradicional. O Brasil faz isso a partir de um decreto, né, de forma centralizada, do Getúlio Vargas, há 30 anos de compras sustentáveis e só há 5 de compras de inovação. Então, realmente, a gente ainda está engateando nesse processo. Sandbox regulatório, marco legal das startups, ele, né, foi aprovado e entrou em vigência em 31 de agosto de 2021. Então, nós temos poucos anos ainda dessa experiência. E esse conhecimento precisa chegar, né, no Brasil profundo, nos municípios. Então, esse tipo de evento busca exatamente nivelar conhecimento, trazer conhecimento e fazer até com que os procuradores, né, entendam, os avanços legais. Nós estamos fazendo isso a nível de AGU e o objetivo é buscar também a verticalização, não só com as procuradorias estaduais, mas também municipais, até por isso que me traz muita felicidade fazer parte dessa mesa como mediador. Tiago, então, dentro dessa perspectiva, né, você como consultor de cidades inteligentes, quais são os maiores desafios, né, dessa agenda de utilização de alternativas regulatórias para melhorar, né, o nosso ambiente de negócio e melhorar a entrega, né, do público para o privado através de aperfeiçoamento estatal, da ação estatal? Boa tarde a todos. Vamos também perdendo tempinho me apresentando, né? Meu nome é Tiago Feinstein, hoje com chapéu de consultor, mas estive durante muitos anos dentro da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, trabalhando inclusive com o secretário Bruno, por isso que vou chamar de secretário, tá? Que é como eu conheço. E na época 2020, 2021, nós trabalhamos muito fortes dentro da BDI, nessa temática de cidades inteligentes, falando de sandbox e dentro do Ministério, falando sobre marco legal de startups, e acabou que as duas iniciativas casaram, né? E evoluíram, e hoje, 3 anos após, estamos colhendo frutos, né? Porque quando a gente falava de sandbox, né, secretário Bruno, há 3, 4 anos atrás, era um assunto que ninguém entendia, né? O sandbox, ele é muito claro para o mercado financeiro, ele é muito claro para o mercado de software, né? Ele é claro para o mercado de seguros, mas falar de sandbox para cidades, né? Por que a gente trouxe? E aí eu posso falar com propriedade, né, que na época nós fomos os grandes idealizadores desse conceito, né, que depois virou uma política pública, né, que está no marco legal de startup, está no marco legal de inteligência artificial e existe um capítulo específico para isso na Política Nacional de Cidades Inteligentes que está sendo votada nesse momento no Congresso, né?
Mas por que essa história de sandbox? Né? Por que isso tudo? Qual a perspectiva? Que eu acho que eu já respondendo a sua pergunta. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de risco, que é exatamente o que o meu colega acabou de falar. E aí vem a história do... Eu brinco dizendo que o meu CPF, ele é inimigo da inovação. Né? É o medo, é a cultura... Né? Direito administrativo do medo, né? O apagão das canetas. Exatamente. Então, como é que você vai inovar? Vender tecnologia, gente. Você provar para um prefeito, empresa, seja lá para quem for, que aquela tecnologia é boa, é muito fácil. É muito fácil. Quem não se encanta por tecnologia? Quem não gosta de tecnologia? Que é difícil achar quem não gosta de tecnologia. Agora, o difícil é você dizer, prefeito, implanta, compra, né? E mais difícil ainda é você dizer, prefeito, compra, está aqui o mecanismo legal para o senhor comprar. Ah, não, mas há 30 anos eu estou fazendo licitação. Como é que você vai falar de CPSI, encomenda tecnológica? Meu Deus do céu, o que é isso? Não é? Então, o fator cultural é um fator muito pesado no Brasil hoje. É o que eu brinco dizendo, é o meu CPF. Não é? E como é que a gente quebra fatores culturais, gente? Só tem um jeito de quebrar, com experiência. Alguém fazer, deu certo, me dá uma segurança de fazer também. E tem um outro fator também, que é o experimentar, que é o que está aqui inerente ao conceito de sandbox. Experimentar antes. Então, a OCDE, e aí pegando um pouco da fala inicial do Bruno, a OCDE, ela fala em seu estudo de 2017. Todos acredito que sabem aqui o que é a OCDE. Em 2017, a OCDE se preocupou em falar sobre cidades inteligentes. Quer dizer, 4 anos antes de quando começamos a falar no tema do Brasil. E a OCDE, ela fala o seguinte, no seu estudo, no Digital Economic Outlook 2017, ela fala, muito se fala que hoje o dado é o novo petróleo para as empresas. Empresa, toma decisão baseada em dados, tome decisões baseadas em dados. Mas por que o dado não é o novo petróleo para o serviço público? Por que o prefeito hoje ele é informado de uma tecnologia, de uma solução, pelo vendedor? E eu tenho certeza, Bruno, e aos colegas que estão aqui, que nenhum prefeito recebe uma empresa que diz assim, minha tecnologia é mais ou menos, a Larissa deve passar isso na pele. Ninguém diz que a tecnologia é mais ou menos. É toda a melhor do mundo, tem algum case no mundo, tem alguma certificação. Aí como é? Já está patenteado, já tem todas. Nenhum vendedor vai sentar e dizer, prefeito, minha tecnologia é mais ou menos. Ninguém diz. Todas são as melhores. Toda cidade tem o melhor, mas como é que você sabe qual é o melhor que o pior? Porque não existe melhor e pior. Melhor e pior é relativo. Existe o que é melhor para Campina Grande, que é diferente, que é o que é melhor para Foz do Iguaçu, que é diferente, que é melhor lá para Macapá. E isso o prefeito só vai saber experimentando. Experimentando, validando com a população, entendendo o seu cliente. Tá? E aproveitar esses últimos segundos que eu tenho, falar o seguinte, imagine um condomínio de casas. E aí você quer colocar automação nesse condomínio inteiro. Em vez de colocar no condomínio inteiro, por que você não escolhe uma casa e coloca nessa casa? Para quê? Primeiro, para saber a infraestrutura que você precisa para colocar nessa casa dessa automação. Segundo, pós-instalada, veja se ela funciona. Terceiro, funcionou, pergunta à família daquela casa se ela gostou de usar, se ela tem uma sensação de segurança melhor, se aquilo realmente trouxe o resultado que teria que ter. Depois de todas essas etapas, deu tudo certo, replica para as outras casas no condomínio. E se errar, erra só naquela casa. Isso é o sandbox regulatório para municípios no Brasil. Excelente, Thiago. Muito obrigado. Você até lembrou um pouco, né, do nosso trabalho dentro dessa perspectiva e acredito que você trouxe um aspecto bem importante que cabe lembrar. E eu falo muito na área de compras públicas, mas o que é o sandbox regulatório? É uma ferramenta de testagem real de soluções e das normas. Testagem. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai comprar inovação também, né, como eu falei, o marco legal da startup é dividido em 3 eixos: melhoria do ambiente de negócio, facilitação do investimento e modernização da relação do Estado com o setor privado. Esses instrumentos que foram construídos, né, e constituídos dentro do nosso ordenamento jurídico, ele trouxe a possibilidade de testar a inovação. Hoje, a compra por inovação é comprar o teste de uma solução inovadora. Você não compra a solução inovadora, você compra o teste. O que é o sandbox? É testar aquela solução em ambiente real.
que é que o ordenamento jurídico brasileiro traz hoje? Fracasso. Porque sem fracasso não há inovação dentro do processo de inovação. Então, nós permitimos comprar o fracasso na compra por inovação, nós permitimos fracassar na testagem que é necessária, um sandbox regulatório que foi criado para isso. Então, mostra bem uma mentalidade realmente que busca inovar, porque sem fracasso não tem inovação. Então, dentro dessa perspectiva, minha amiga Larissa, que você se apresentasse para os outros, para mim não, que eu já conheço bem o seu trabalho, trazer um pouco do que está sendo feito em Campina Grande. Nós já avançamos em diversas parcerias. Campina Grande, acredito que é a universidade hoje federal que mais registra patente. No último agora, a gente ficou, no anterior, éramos o primeiro lugar, brigando ali com a Petrobras. Agora, a Petrobras venceu a gente momentaneamente, tá, gente? Opa! Momentaneamente. A Petrobras é a maior empresa da América Latina e Caribe. Simples assim, que mais investe em P2. Acho que vocês estão competindo bem. O FCG fica ali competindo bem no número de patentes com a Petrobras, diretamente. Quando o secretário fez até um acordo de cooperação para a gente colocar lá o primeiro polo da inovativa, né? Exatamente. O primeiro ambiente promotor de inovação. Então, queria realmente que você trouxesse um pouco da sua experiência, os desafios e o aprendizado dentro dessa perspectiva. Primeiro, eu quero agradecer aqui o convite, né? Agradecer e deixar também o registro aqui do professor Cláudio Lucena, nosso professor Cláudio Quila, né, professora Maria, que fez essa ponte com o Sérgio, fez essa ponte com a Lohane, para a gente poder hoje estar aqui participando dessa mesa, ao lado de amigos, e aí eu posso falar do Bruno e do Tiago, que foram tão importantes e que nos últimos 3 anos a gente teve a oportunidade de construir, levar e ter cases hoje em Campina Grande que os dois participaram. Que essa nossa interação, sempre vindo aqui a Brasília para estar em conexão com a BDI, com o Ministério da Economia na época, a gente pôde levar de coisas diferenciadas para Campina. Desde antes ainda, né, da gente chegar na secretaria, eu estava na comissão de transição do prefeito Bruno Cunha Lima. O prefeito esteve aqui, esteve na BDI e conseguiu o que foi o case para o nosso sandbox, quando ainda nem tinha o marco legal de startups. E quando a gente foi o ponto inicial, que aí, junto com o Tiago e todo o time da BDI na época, a gente fez o estudo, enquanto Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, analisamos várias legislações, não muitas, porque na época eu acho que a gente foi a 6ª cidade a ter decreto próprio, acho que foi isso, a 6ª ou foi a 8ª, foi a 3ª ou a 4ª, melhor ainda, eu acho que foi no outro encontro que a gente teve que tu me dissesse que já tinha aumentado. Fomos uma das primeiras cidades no Brasil, e a própria natureza da cidade não podia ter sido diferente, de ter o decreto municipal que estabelecia, né, ambientes experimentais, que estabelecia ambientes de sandbox regulatório. E já fruto dessa parceria com a BDI, que foi ali uma sementinha plantada finalzinho de 2020, que o prefeito Bruno teve a oportunidade de conseguir prospectar, junto com a Sudene, 2 milhões de reais para poder fazer uma implementação de várias câmeras lá para vídeo monitoramento, que até hoje estão em operação no Centro de Operações da Superintendência de Trânsito. Então, foi uma solução que serviu e vem auxiliando muito no sistema de trânsito da cidade, inclusive sempre ajudando muito. Durante grandes eventos, a gente tem o maior São João do mundo, que acontece todos os anos durante o mês de junho. Aqui é muito chamada festa junina, né? Mas para nós é o maior São João do mundo. E aí somos bem humildes em se titular dessa forma. Mas é uma festa grandiosa, que ano passado fez 40 anos de história. Eu tive a oportunidade de ano passado, estava à frente também da parte de desenvolvimento econômico, e fiquei à frente do maior São João. E tecnologia é fundamental, gente, porque são quase 60 mil pessoas dentro do Parque do Povo, que fica bem no coração da cidade. Então, você imaginar o que isso impacta, não é só a parte de vídeo monitoramento, não, é a parte de sinal, telefonia móvel, que precisou também se fazer uma articulação aqui junto com o Ministério de Comunicação, para garantir o 5G, inclusive, e aí foi algo que as operadoras também se empenharam. O São João foi uma porta de entrada para a gente poder já receber o 5G em Campina, ficou legado após o término da festa, de vários bairros na cidade aí que utilizaram do 5G.
E a gente fez essas parcerias, foram 20 câmeras, tiveram ainda 20 câmeras de vídeo monitoramento, 4 câmeras, inclusive, com reconhecimento e leitura de placa. Foi um projeto muito exitoso, que ainda continua, né? A BDI a BDI e a SUDENE passaram 2 anos acompanhando, levando prefeituras lá para conhecer o projeto. E, após isso, a gente está dando continuidade e ainda aumentando o número de câmeras, né, nesse centro de operações que a gente tem. Chegamos a visitar também, Karina, o Centro de Operações do Rio de Janeiro, para poder ter como base e poder aprimorar o Centro de Operações lá de Campina Grande, que é necessário para a cidade como um todo, e nesse período de grande volume de pessoas, como a gente tem no maior São João do mundo, que realmente é 30 dias que a cidade se veste para a festa junina e recebe turistas de várias partes do país, turistas de fora também do país. É muito bom a interação. E fora isso, a gente ainda teve, além dessa atuação junto com a BDI, uma parceria junto com a empresa Qualcomm, a Jugano, e foi um projeto também via Tiago, via a BDI, que a Campina Grande foi a primeira cidade do Norte-Nordeste a ter instalado, e aí nessa mesma perspectiva de experiência em sandbox regulatório, uma luminária inteligente, que ela tinha um pool e oferecia um pool de serviços a partir dessa luminária, e foi um outro projeto que nasceu dessas parcerias todas que a gente foi construindo. Tivemos uma parceria também com a Qualcomm, que foi também um desdobramento já dessa outra parceria, da luminária inteligente, que foi fazer o Sim Maternidade, que hoje já conta com mais de 2.500 usuários, mais de quase 2.000 profissionais estão também, e ele acontece dentro da nossa maternidade municipal. E é um projeto que a Secretaria participou do acompanhamento desde o início, né, por indicação do nosso prefeito Bruno, junto com a Secretaria de Saúde. Então, foi uma área de inovação diferente que foi para a parte de saúde na área de maternidade. Então, é um aplicativo que tem um pool de soluções que pega a parte muito de dados sensíveis das pacientes e que a gente também, já com a Qualcomm, que foi um contato muito exitoso também, uma parceira grande, que nos trouxe a MTM para a gente poder ter Campina Grande também como esse case. E, final do ano passado, a gente fez o lançamento e continuamos a utilizar esse aplicativo que eles estão usando o case de Campina Grande para já levar para outras cidades do Brasil. Então, são alguns exemplos do que essa mudança aí de perspectiva que a gente teve, e esse bom contato que a gente teve a oportunidade desde o comecinho, Bruno, da gestão, até antes mesmo da gestão começar, quanto isso foi importante, quanto isso impacta o nosso trabalho, e culminou já com a 3ª edição, viu? Nós estamos indo, vamos lançar agora em março, do Power by Inovativa. Né? Lá em 2022, você diretamente foi o responsável por escolher Campina Grande para ser a primeira cidade. Hoje, o Power by Inovativa é uma política de estímulo a ecossistemas de inovação local que já está em todas as regiões do país, e estamos indo Campina Grande para a 3ª edição consecutiva, foi 2022, 2023, agora em 2024. A gente vai fazer o lançamento aí do Impulse Campina Power by Inovativa na sua 3ª edição. Excelente, Larissa. Até aproveitar para mandar um abraço para o Gondim, que trabalhou muito no sandbox regulatório, hoje é o diretor, e a Roberta Ludovic. Então, dentro dessas experiências concretas, Karina, queria saber de vocês agora, vamos falar de futuro. Como é que vocês enxergam as perspectivas de futuro dentro da possibilidade de inovações na parte regulatória brasileira, né? Essas experiências, né, essas possibilidades inovadoras de, né, trazer um ambiente regulatório jurídico eficaz e inovador. Quais são as perspectivas de futuro baseado na experiência prática concreta de vocês, por favor? Perfeito. Até quero falar para a Larissa que nós somos uma mesa de muita humildade, porque enquanto você tem o maior São João, a gente tem o maior carnaval do mundo também. Então, está tudo certo. A gente, de grandes eventos, nós entendemos. Então, mas brincadeira à parte, a gente tem que, na verdade, quem trabalha com o município, gente, é uma dor e um amor. Você acorda, né, Eduardo? A gente acorda querendo pedir demissão e vai dormindo falando, graças a Deus, eu trabalho aqui. Então, brincadeira à parte, porque, na verdade, são desafios muito concretos que a gente enfrenta. Eu sou acadêmica, eu fiz mestrado, doutorado na UERJ de Direito Público, e quando o acadêmico vai para o prático da política pública, a gente começa a falar até com outros jargões, começa a se preocupar com outras coisas, a cabeça muda, e aí a prática nos impõe, né,
a realidade dura e crua da política pública, do que é possível, como o professor Carlos Ari fala, do direito administrativo dos clipes, né, também, né, é aquele direito administrativo com o qual a gente tem que lidar na realidade. E trabalhar com sandbox regulatório é trabalhar eminentemente com o poder de polícia, né, no final das contas, aqui na prefeitura, na municipalidade, a gente lida com licenciamentos, com questões regulatórias de autorizações, de licenças, que, na verdade, estão no ciclo de poder de polícia e que nos impõem imperativos que são difíceis de contornar dentro do nosso próprio jurídico, com a Procuradoria do município, por isso que é tão importante ter parcerias. Então, são, no dia a dia, dificuldades que não são só jurídicas a se superar, mas também de pessoal, né? Como todo mundo aqui fala, é uma ferramenta tão nova, tão difícil de ser operacionalizada, que nem sempre a gente tem a clareza do que a gente precisa para fazer a governança, né? Quantas pessoas a gente pode colocar, quanto a gente tem de dinheiro para colocar, quanto que a gente pode botar nisso tudo. Então, essas dificuldades práticas, reais, elas vão dimensionando o que a política pública pode ser. Fato é que nós temos perspectivas muito positivas, Brasil afora, que nos dão motivação no município a seguir com o projeto do sandbox regulatório, principalmente porque há na municipalidade arranjos e acertos que podem ser discutidos no local que importam para regulações federais. Então, há necessidade de nós conversarmos e desenvolvermos dentro dos municípios ambientes de inovação para que as próprias agências reguladoras, quando estiverem diante de situações que precisem de parcerias, que precisem de interlocução local, elas possam ir aos municípios e conversar e realizar essas conversas. Digo isso porque, dentro dos projetos que nós temos, eu falei 5, mas são 4, esse projeto da Ambev com a Speedbird é uma empresa de drones e é uma empresa muito reconhecida no Brasil por conta da experiência dela, trabalhando com o Hospital de Chicago, trabalhando com a Fiocruz. E a grande sacada dessa experiência é que, nesse específico, aqui mostra que, poxa, Karina, vocês estão trabalhando com drone aéreo, município, sem regulação federal. Sim, obviamente, quando se trata de espaço aéreo, mas onde o drone vai pousar? Qual é a estrutura do drone port, né, do porto de drone? Será que nós, como prefeitura, sabemos como, de fato, ele pode ocupar uma área pública ou se como pode ocupar a área privada? Qual vai ser o tipo de licença? Como vou tributar isso? Então, várias questões que surgem das inovações, elas importam à municipalidade, ainda que não somente seja de regulação municipal. Então, há essa necessidade de nós nos antevermos, principalmente municípios que acabam, né, recebendo inovações todos os dias. Eu fico brincando, tem não sei se vocês já viram, tem um jetpack que uma pessoa coloca e vai saindo, andando pelo calçadão. Imagina na Lagoa Rodrigo de Freitas, uma pessoa começar, um rico daqueles, colocar um jetpack deles e começar a andar. O que o município vai fazer? Tal como foi o caso dos patinetes nas cidades. Então, brincadeira à parte, nós precisamos nos antever para dar segurança não só para as empresas, mas também para o cidadão. O cidadão, ele antecipa projeções e opiniões que a municipalidade também precisa dar segurança para que ele possa transitar na rua. Outro dia a gente foi fazer o teste do drone terrestre e uma senhorinha parou na rua, e era uma rua movimentada lá no Rio, que é o Olegário Maciel, ali na Barra da Tijuca, e falou: "Tu aí não vai bater em mim, não?" A gente: "Não, senhora", então tivemos que explicar. Então, existe uma importante função do município, que é explicar, fazer isso ser levado não só para os entendidos, mas para quem não conhece aquela situação e pode se sentir em alguma medida incomodado, né? Inconvenientemente incomodado. Então, é basicamente nesse cenário a possibilidade que a gente vê de crescimento do sandbox para estruturação de políticas públicas aqui no município. Excelente, Karina, muito obrigado. Antes de passar a palavra para o Eduardo, eu até realmente tenho total pertinência estar aqui hoje. Eu vou falar um pouco da grande agenda municipal, até da associação mais antiga do Brasil que trata do município. Meu primeiro emprego, Lorraine, foi consultor jurídico
de uma associação de vereadores lá em Fortaleza, do Ceará todo. Então, eu tinha um pouco da visão, realmente, do Brasil real, do Brasil profundo. Então, olhando, né, com todas as perspectivas, a gente tem na capital do Rio de Janeiro, em turismo, né, já foi capital da própria nação, país. Campina Grande, com a modernidade que ela tem, com o olhar aqui. Tiago, eu estou representando em um certo momento a BDI, com tudo que ela já fez em outras cidades que tinham porte e estrutura. Mas a gente, quando olha para o município, a gente tem que olhar para os 5.700 municípios, que é a sua agenda hoje. Para vocês terem noção, 90% dos municípios brasileiros têm abaixo de 60 mil habitantes. Essa é a nossa realidade. 200 acima de 100, 400 acima de 80. Então, é dentro dessa perspectiva, Eduardo, eu queria que você realmente falasse como é que você enxerga, né, nos municípios a utilização desses instrumentos que, de certa forma, são vanguardistas, são modernos, né, e como a gente pode chegar, realmente, na verticalização que o Brasil necessita. Bom, eu, primeiro, assim, aquela ressalva básica, assim, eu estou vendo o povo aqui é muito do direito, eu não sou do direito, sou mestre, doutor em História da Educação, sou professor, e diria assim, bom, primeiro que, completando esse quadro do Bruno, eu brinco dizendo o seguinte, Bruno, na maior parte dos municípios brasileiros não mora um engenheiro. Não é a prefeitura que não tem um engenheiro nos seus quadros técnicos. Não mora na cidade. Não tem mercado na cidade para comportar um engenheiro. E a maior parte das prefeituras do Brasil contrata a contabilidade, o jurídico externo à própria prefeitura, porque não tem estrutura interna. Mas eu diria que, do ponto de vista, por exemplo, ambiental ou social, os municípios de população não tão grande têm uma importância grande. Pode ter um município com uma população pequena e um território importantíssimo do ponto de vista ambiental. Então, eu diria que a gente precisa levar isso. Em relação ao que o Tiago disse, eu queria comentar duas coisas, Tiago. Uma eu brinco sempre dizendo assim, você vai apresentar uma solução dessa para o prefeito típico brasileiro e você apresenta, o cara fala, nossa, que legal, nossa, prefeito, você precisamos mesmo, rapaz. Você que está apresentando é muito bom. Aí, a hora que você fala, viu, então vamos licitar isso aqui, ele fala, rapaz, esse remédio que você está me apresentando é muito bom. Mas aqui na prefeitura tem um cara que faz um chazinho que resolve também, sabe? Então, é uma tendência de economizar. Eu falo que o prefeito geralmente é muquirana em relação aos recursos públicos, inclusive, né? Então, uma das coisas é essa. A outra, que o Tiago comentou, é o CPF. Vocês não queiram saber o que é o CPF de um ex-prefeito. Tem uma amiga minha que disse, Eduardo, se eu tivesse metade dos seus problemas, eu estava em depressão profunda. Né? E porque os órgãos de fiscalização e controle, Bruno, eles são organismos, eu diria chamar, vou dar uma coisa mais dura aqui, são anti-inovação. Anti-inovação. A inovação para o promotor, para a promotora, para o conselheiro, para a conselheira do Tribunal de Contas, é quase um crime. E a interpretação digamos assim, inclusive subjetiva do promotor, da promotora, do conselheiro do tribunal é básico. Então, eu tenho uma das condenações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o conselheiro escreveu, Bruno. Não desconheço que o Tribunal de Contas da União confere outra interpretação. Porém, esta Corte de Contas tem uma jurisprudência majoritária que aponta que esse tipo de coisa não pode ser feito. Ou seja, o recurso era federal, a maioria, então tinha que seguir a regra de quem? O TCU. E o que ele disse, em outras palavras, traduzindo para o corintiano, se eu fizer do jeito que ele queria, o TCU ia dizer que estava errado. Simples assim. Então, o medo da inovação do prefeito, da prefeita, é muito do técnico, da técnica, porque ele sabe que ele, no limite, vai ser responsabilizado. Então, eu diria que uma das questões de futuro para a gente trabalhar é essa questão de como é que a gente trabalha uma cultura, digamos, mais voltada, eu diria, antiburocrática, no sentido de voltada para o objetivo final, e não para a autopreservação do CPF, do gestor, da gestora, do prefeito, da prefeita, mas também do técnico e da técnica. O técnico da Caixa Econômica Federal morre de medo de aprovar, não sei se tem alguém da Caixa aqui.
normalmente, o técnico tem uma tendência, digamos, de freio de mão puxado, e o gestor e a gestora, que é o cara que, a cara que pode dizer, não, vamos fazer, também tem medo. E quando é alguém um pouco mais arrojado, eu diria que eu fui um prefeito ligeiramente arrojado, você tem mais processo depois para resolver. Porque é uma... Então, assim, eu diria que uma das coisas de futuro é, além da regulação, que o Bruno disse que trabalhou bastante, avançou bastante, eu diria que tem que ter um processo, eu diria, mas o conhecimento, Bruno, na minha concepção, digamos, acadêmica, o conhecimento é uma coisa, a cultura é para além do conhecimento, né? É uma coisa do sentimento, da lógica, e eu diria que uma das lógicas culturais que está por trás disso é a ideia de que a punição corrige o erro. Então, a punição corrige o erro, leva a que o erro tem que ser punido. Então, a ideia da inovação, como vocês disseram, a ideia da inovação, ela implica na ideia do erro. O erro é uma das coisas mais pedagógicas que pode ter. Todo mundo sabe disso. Mas, ao mesmo, todo mundo sabe que a melhor jeito de ensinar uma criança a não botar a mão é deixar ela botar a mão e ver que queimou, e ver, seria isso, né? Então, a lógica do aprendizado implica no erro. Mas o erro, na nossa sociedade, tem que ser pago. Tem que ser vingado, inclusive. A lógica da punição é... Eu, de vez em quando, ouço as pessoas dizerem, não, eu quero justiça. Não é justiça. Eu quero vingança. É diferente. Eu quero punição. Porque a punição é uma lógica perversa que permeia a nossa... Então, eu diria que eu acho que uma das coisas importantíssimas, a inovação é fundamental, mas no serviço público, aliás, todo mundo aqui conhece o serviço público muito bem, todo mundo sabe que o que é permitido no privado, no público, como é que é? Vocês são do direito, no público, no privado você não pode fazer o que é proibido, no público você só pode fazer o que é permitido, né? Então, tem uma lógica, e eu diria que a gente tem que trabalhar muito com a cultura dos órgãos de fiscalização e controle. Não é uma cultura colaborativa, é uma cultura da busca do erro que permitirá a punição. Eu acho que é com isso que a gente tem que trabalhar. Perfeito, Eduardo. E reforçando, realmente aqui, né, é um do sistema U, AGU, o órgão de controle. Nós tivemos o TCU, o CGU. O objetivo, o grande desafio é trazer o engajamento, sem dúvida. Trazer o engajamento realmente, que não tem como. São funções essenciais da administração pública. Daqui o BID também, que apoia, né, o Maico, o Eduardo, apoiam iniciativas que tragam os órgãos de controle, que tragam experiências. Então, dentro dessa visão também de perspectiva de futuro, Thiago, como é que você vê até o sandbox que valida, promove a replicação de boas inovações e boas práticas, como é que você vê o futuro da utilização desses instrumentos? Eu acho, Bruno, que o futuro parte exatamente do que o colega acabou de falar, não é? Do poder de convencimento, de evangelização, não só do prefeito, que a gente fala só... A gente aqui nas falas iniciais, nós falamos só de prefeito, né? Você trouxe outro ator, você tem razão, tá? Falar dos mecanismos de controle, né? Procuradorias, tribunais de contas, né? Estaduais, municipais, estaduais, federais, enfim. Esse trabalho de disseminar, né, o conceito e as políticas públicas existentes, tá? Porque por mais que exista a política pública, existe a nova lei de licitações. Tem muito município, tem muito prefeito que eu converso que ele diz, eu não vou fazer a nova lei de licitações. E, gente, 8666, eu brinco dizendo que 666 não foi escolhido por acaso, né? Então, não tem como andar junto inovação e burocracia, tá? Mas esse processo de convencimento, esse processo de mostrar política pública... Vou citar um exemplo, Bruno, para sandbox. Quando a gente estava falando na época de sandbox regulatório, aí falou assim, não, prefeito, experimenta a tecnologia. Aí, na época, a gente estava falando com o prefeito Chico Brasileiro, até hoje prefeito de Foz do Iguaçu. Aí o Chico chegou para mim e falou assim, sensacional esse conceito, mas olha a confusão. Você está dizendo para eu testar uma câmera antes de eu instalar 1000, né? Ok. Para eu colocar essa câmera no poste, eu tenho que pedir autorização à concessionária de energia. Tem que pedir autorização a X, Y, Z. Para que eu vou testar? Eu vou botar logo tudo. A burocracia é a mesma. Para um ou para mim é a mesma coisa. Se for aqui em Brasília, ali na Esplanada, você tem que pedir autorização para Deus, Papa, Buda, os astros têm que estar alinhados. Então, como é que você fala disso? Por isso, a história do sandbox regulatório.
que nada mais é que usar regulação para desregulamentar, dizer, aqui eu posso testar. E foi isso que Campina Grande fez. E aí, só abrir um parêntese aqui do que a Larissa falou, quem não conversou com a Larissa e não tem parceria com a Campina Grande, não converse, porque vai sair uma parceria daqui. Você viu que ela já fez parceria com todo mundo aqui, né? Mas Campina Grande é um exemplo muito interessante, né, de como eles fizeram para experimentar a tecnologia, etc. O que falta, né, nós criamos lá atrás, em parceria também com o Ministério da Economia na época, um guia sandbox, ensinando municípios brasileiros, benchmark internacional, do que estava sendo feito, benchmark nacional. A última conta, que eu deixei de acompanhar isso já tem um tempo, né, mas tinham mais de 20 municípios no Brasil com sandbox regulatório em políticas públicas, sendo que o primeiro deles foi Foz do Iguaçu, onde já atraiu mais de 40 empresas para se instalar na cidade graças a esse sandbox regulatório. Tá? Então, mas dos mais de 20, né, o Rio de Janeiro agora, parabenizo, né, pelas ações que estão fazendo agora mais recentemente, mas esses mais de 20, a grande maioria deles fez o decreto, disse assim, eu tenho uma área, mas e a partir daí? O que é que tem que fazer? Primeiro ponto, conversa com a população. Quando o Foz do Iguaçu fez o seu sandbox, que levou as tecnologias, você imagina testar um semáforo inteligente. Ao testar, é inerente o erro. E se o semáforo para de funcionar, e agora? Porque quando você fala de um bairro, de uma área de experimentação de tecnologia, você já imagina, ali vai ser Nárnia. Né? Ali que vai ter todas as tecnologias, vai ter um Minority Report ali. Em Foz do Iguaçu, Bruno, quando a gente montou a área de experimentação lá na época, houve especulação imobiliária no bairro. Eu quero morar no bairro inteligente. Mas não, aquele bairro era o bairro que se sacrificava pelo resto da cidade, onde ali você podia errar. First mover. Então, ali é onde você pode errar. Ali é onde você vai dizer, como a Karina falou, dizer para a população, gente, você sabe o que é um semáforo inteligente? Você sabe o que é reconhecimento facial? Você sabe para que veio isso? Você sabia que isso pode mudar a sua vida, pode melhorar os índices de criminalidade? Você sabia que aqui nesse bairro, nessa praça, nessa rua, depois que a gente... Porque não é só testar a tecnologia em si, é testar a norma, é testar o quanto aquilo impacta no cotidiano da cidade. Para que eu vou... reconhecimento facial agora. Todo mundo quer fazer reconhecimento facial. Você sabe se você precisa disso? Você sabe se instalando o reconhecimento facial, se você vai ter redução de índice de criminalidade no seu município? Você sabe se a sua polícia está capacitada, seja ela guarda municipal, seja ela polícia militar? Você sabe se ela está capacitada para usar aquela tecnologia? Então, é isso. Vamos evangelizar, vamos falar do conceito, falar de tecnologia. E nesse mesmo estudo da OCDE, de 2017, que eu citei na minha primeira fala, a OCDE fala o seguinte, municípios, criem áreas de experimentação de tecnologia e, principalmente, municípios, troquem experiências sobre seus erros. O que o Rio de Janeiro vai ter de erro vai ser muita coisa, mas pode servir de exemplo para Campina Grande, para que Campina Grande erre menos e vice-versa. O que falta no nosso país é integração. Vamos todo mundo sentar na mesa, vamos compartilhar nossas experiências, vamos falar das nossas dores, onde nós erramos, né? Onde nós podemos acertar, onde nós podemos comprar juntos, onde nós podemos desenvolver tecnologia juntos, onde nós podemos melhorar a qualidade da vida da nossa população. Perfeito, Tiago, muito obrigado. Realmente reforçar até a figura do consórcio municipal, né? Já que a gente está na mesa de municípios. Então, Larissa, qual seria a sua perspectiva de futuro, né, nesse instrumento que reforça a lógica de monitoramento e avaliação de políticas públicas, que é o sandbox regulatório? Gente, eu acho que a perspectiva é a gente não parar a inovação. Quando até fiz aquele apontamento mais cedo, a gente tem que puxar cada vez mais, para além das assessorias dos órgãos de controle externo, também os próprios conselheiros a nível de Estado, ministro a nível de TCU. É importante todo mundo compreender o instrumento de sandbox, como Tiago bem pontuou, às vezes diminui o risco do CPF do gestor público, né? Contratar primeiro via sandbox, conseguir testar primeiro via sandbox, sentir o impacto da solução, para depois colocar isso em massa, né, de forma ampliada em toda a cidade.
mas ainda é muito difícil para os municípios, por N situações, que o municipalismo, quem está ali, secretaria, diretorias, cargos ali de auxiliares diretos dos prefeitos, sabe o dia a dia, a batalha que é, principalmente a depender do tamanho do município, do estado em que esteja, que às vezes só o FPM só dá para a saúde, a educação e acabou. Como é que eu vou investir em inovação? Como é que eu vou investir em modernização? E fica muitas vezes a critério do Estado, de recursos de emenda parlamentar, de sistemas que o governo federal faça e disponibilize para os municípios. A gente tem na Paraíba o Tribunal de Contas, ele inclusive criou um setor, né, o setor de cidadania digital, que vem trabalhando bem essas questões de inovação, tanto para estimular, como para trabalhar também internamente essa cultura de inovação, para sensibilizar os auditores, para sensibilizar os conselheiros, preparar também internamente, se preparar internamente para transformar a cultura dentro do próprio tribunal. Isso é algo muito legal, que está em fase de construção, assim como a gente precisa que isso está em fase de construção no Brasil todo, a nível municipal principalmente, por conta dessas adversidades. Quando a gente pega tudo que Campina Grande, tudo que as cidades do porte de Campina menores têm de gasto com educação e com saúde, você que passou aí pelo executivo, você sabe muito bem, nos sobra muito pouco para você conseguir estar inovando, você conseguir, apesar de ter a boa vontade, mas você conseguir trazer, porque tecnologia é outra coisa que é boa, mas cara, viu? Aí o cara chega, às vezes, muitas vezes o prefeito, no caso, o secretário, quando é o secretário quem assina a licitação, quem se responsabiliza, né, o CPF é direto do secretário também, a dificuldade é porque a tecnologia é maravilhosa, é incrível, mas ela é cara. Ela também não sai barato. E a depender do tamanho do município, do porte dele, a gente não vai conseguir custear todo esse incremento. Então, assim, eu vejo o futuro como algo muito promissor, desses conceitos estarem cada vez massificados, de termos mais gestores públicos preparados, né, para fazer compras, para fazer encomendas tecnológicas, para isso não ficar com tanto medo, tanto assim, só na teoria. Não, isso é teoria. Na prática, a gente tem que ficar ali com graças a Deus não mais, né, mas com a antiga 866, que, como o Tiago bem disse, não é à toa que tem um 66 ali nela, não. Mas que engessavam muito. Então, a gente hoje tem vários instrumentos legais para as procuradorias, né, poderem aí, não só a Procuradoria Campina Grande, por exemplo, que tem seu controle interno também, inclusive são duas pessoas da própria CGU que estão cedidas para Campina Grande, então faz um controle interno maravilhoso, tanto o Ricardo quanto o Laerte, a gente poder avançar nisso aí, tendo esse cuidado também de proteger os agentes públicos que estão envolvidos nisso. E, inevitavelmente, aqui todo mundo passou em alguma instância, né, a nível federal, a nível municipal. Como agente público, não tem como, gente, para a gente fazer a inovação e desconsiderar que existe o impacto realmente de quando você deixa a cadeira, de quando você deixa a caneta, durante 2, 3, 4, 5, 10 anos, você vai responder ainda por aquele ato. Então, é uma responsabilidade muito grande. E isso é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, que a gente carrega mesmo para a nossa vida, mas que, assim, faz com que muitos gestores optem por aquele cenário mais rígido, né? Pela aquela visão mais rígida, não, vou fazer aquilo que vai me deixar mais seguro. Então, acho que esse trabalho como esse, que vem sendo feito em várias partes do país, da gente poder trazer conhecimento, falar, contar experiência, é muito importante para dar mais segurança a outros gestores municipais e para que eles também se abram para começar a permitir que a inovação vá furando aí esses bloqueios aí, inclusive principalmente de medo que a gente vê na administração pública. Perfeito. Então, já concluindo o nosso painel, nós começamos 2h20, era 1 hora, nós estamos terminando 3h20, no horário, que era 1 hora que a gente tinha. Eu acho que o que ficou de encaminhamento final aqui primeiro, eu vou colocar pelo lado positivo, cultura,
articulação e segurança jurídica dentro dessa grande agenda de soluções inovadoras. A gente deve buscar esses caminhos para realmente progredir, e como todo carnaval tem o seu fim, esse também. Então, muito obrigado pela presença, Larissa, Tiago, Karina e Eduardo. Sempre, por favor. Gente, eu só queria falar uma última coisa, que eu acho que é importante também na linha. A gente tem um site que a gente mantém os resultados, que a gente mantém toda a publicidade e transparência dos projetos, o sandboxrio.com.br. Esse site nem está hospedado no portal da prefeitura, para caso tenha ataque hacker lá, não afete o site. Acompanhem, a gente tem toda uma questão de transparência e de participação social muito importante, inclusive com entidades acadêmicas. Acho que faz sentido, e qualquer um que se sinta convidado a conhecer o programa, Karina está lá no Rio, ou por Zoom também, para a gente conversar. Obrigada. Excelente, Karina. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de cada um aqui nessa agenda que é estratégica para o Brasil. Muito obrigado. Bom, encerramos esse painel de municípios agora. A gente está 20 minutinhos atrasado, a gente começou depois do almoço, com um tempinho de atraso. Agora a gente vai falar sobre o setor financeiro. Afinal de contas, a gente está aqui no Banco do Brasil, não é à toa. Sei que tem algumas pessoas do banco aqui nos assistindo e nos acompanhando presencialmente. Convido agora para compor essa mesa, que é o nosso spotlight de financeiro, o Daniel Canhete, que é chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura de Mercado Financeiro do Banco Central, e também aos debatedores aqui, que vão se juntar a nós, Gabriel Laender, que é pesquisador e advogado, e a Zodara Córdova, que é pesquisadora Public Policy no Único, e Ricardo Fernandes, que é coordenador-geral do CRIA, da CVM Finance Lab. Boa tarde, meu nome é, como a Lohane já nos apresentou, sou Daniel, trabalho lá no Banco Central, no Departamento de Competição e de Infraestrutura, e aqui primeiramente o diretor Otávio pediu desculpas que ele não pôde vir, porque esses 2 dias tem o COMEF, Comitê de Estabilidade Financeira, que o Copom é mais conhecido assim, mas o COMEF é tão importante quanto eles intercalam cada um deles, né? Ele tem que votar lá, então ele não pôde vir. E aqui a ideia é sempre falar em 3 partes essa apresentação, é tentar falar um pouco da agenda de inovação que o Banco Central participa, depois falar um pouco dos projetos que a gente fez no Sandbox e contar como que a gente construiu o Sandbox lá no banco, e finalmente, assim, não diria as lições, mas a gente fez uma depuração, depois que a gente terminou, quais são as lições aprendidas, onde a gente errou, onde a gente podia ter feito melhor, e acho que vale a pena conversar aqui, que acho que tem muitos que estão com o Sandbox em andamento, uns que vão começar, então acho que foi
acho que vai ser importante, tá? Então, aqui, essa aqui da agenda do BC, assim, começando ali, então, para que dos mais avançados para o menos, assim, hoje a gente tem o Pix, que, na verdade, é um arranjo de pagamentos que utiliza a infraestrutura do Banco Central. Na verdade, o Pix ele é o arranjo, mas a gente tem o sistema de pagamento instantâneo junto com as contas transacionais, que é liquidada instantaneamente ali nesse sistema. E, a partir daí, as empresas que inovam em cima disso, com várias utilidades, assim, o Pix ainda está em evolução. Quando você vai ofertar o Pix offline, que você não precisa estar conectado para fazer a operação, que eu sei que para fazer um pagamento é uma experiência que demora um pouco ali no caixa, mas no offline isso vai ser mais rápido. E outras inovações, o Pix pode ser usado para abrir um portão de condomínio, para assinar um contrato, ele pode ser usado para isso, porque ele é um identificador muito aceito. Tá? Aqui, a parte da internacionalização da moeda, é algo que o Banco Central vai participar, que isso está muito ainda lá na agenda do Banco de Compensações Internacionais, que eles estão querendo fazer, avançar muito nessa agenda. A ONU quer avançar muito, porque é muito importante para a ONU o que eles chamam de remittance, que são aqueles pagamentos que, quando o imigrante vai trabalhar num país rico, ele manda dinheiro para aquela família. Tem muitos remittances, 30% dessa transferência fica de custo, né? Então, assim, a ONU quer trabalhar muito para que isso aí fique muito barato, né? E hoje não é. Aqui, o Open Finance, ele também é uma agenda que está em evolução ainda, ele não decolou, assim, como o Pix, não ficou tão conhecido como o Pix, mas a ideia do Open Finance, por meio de APIs, foi padronizado a comunicação entre os bancos a partir de uma autorização que o cliente dá, né? Então, daí você consegue conversar um banco com o outro, você consegue receber oferta de um banco dentro do seu, mas a ideia, e daí não é uma agenda do Banco Central, mas o mercado pode evoluir para isso, que é no sentido de ofertar aqueles super apps que na China já começaram a fazer, que você tem um aplicativo de serviço de pagamento, crédito, investimento, e você faz tudo ali. Aquilo lá não vai ser um banco, não vai ser nada, vai ser um super aplicativo que ele faz tudo aí, né? E os que a gente conhece hoje tem muito potencial, as Big Techs, né, que a gente chama, eles provavelmente vão ser os primeiros a entrar com esses super apps. Aqui tem o Drex também, que a gente já terminou o piloto, tá? E o Drex, ele não é a moeda digital, o Drex é a infraestrutura onde a moeda digital vai ser liquidada. Então, ali não vai ser uma moeda de varejo, então, assim, mas a gente, para fazer investimento, para fazer transferência interbancária, banco com banco, o Drex vai ser muito útil, porque ali é possível utilizar a infraestrutura do Pix no SPI, no sistema de pagamento instantâneo, e custodiar na moeda digital pelo meio do Drex. Tá? Então, isso é uma agenda que ainda está em evolução também. Vai ser uma moeda intermediada, como é hoje, e onde que só os bancos com carteira comercial que vão acessar as reservas do Banco Central ainda pelo Drex. Falo isso porque, assim, em alguns lugares eles mitigaram um pouco, onde as pessoas acessavam as reservas bancárias. E essa questão de moeda digital também é algo que foi uma vantagem aqui para o Brasil, por já ter infraestrutura do Pix. Alguns bancos centrais abandonaram a ideia, acho que teve estudo na Suécia, no Canadá, que eles falaram, olha, eu não encontrei utilidade para mim, está muito legal esse negócio de moeda digital, mas eu não vou fazer isso aí. A China fez e ninguém comprou a ideia, lá eles fizeram para varejo, tentaram dar para adolescente e tudo, para fazer mais utilização, e acabou não tendo o uso que eles gostariam. E lá eles têm também um sistema igual do Pix. E, por fim, aqui o Sandbox, né, que a gente vai detalhar um pouco mais, e pontuando a diferença que ele tem com o LIFT, né, que o LIFT é o laboratório de inovação. Obrigado. Aqui, assim, o Sandbox, ele tem a ideia, ali no Banco Central que a gente fez, ele não é
somente uma tecnologia nova. Na verdade, eles são propostas de modelos de negócios que vão ser desenvolvidos, não necessariamente com uma tecnologia. Ali no Sandbox, a visão foi sempre de que, para participar, não era preciso ser uma instituição autorizada a funcionar, como um banco, uma corretora, mas eram instituições que têm a ideia de virar um regulado a partir desse modelo de negócio que eles apresentam. Então, assim, só pessoas jurídicas que vão participar, eles vão ofertar, ter acesso a algumas infraestruturas do Banco Central, ter autorização para funcionar, independente qual foi a flexibilização regulatória, depender da flexibilização regulatória. E aqui, no caso do LIFT, ele era muito diferente. Na verdade, o LIFT, qualquer pessoa física, uma universidade, não quero ser um banco, não quero ser nada, mas eu quero apresentar uma tecnologia para vender para o banco, para vender para alguma empresa que tem interesse. Eu tenho uma aplicação que eu não sei para que ela serve, mas ali no laboratório eu vou descobrir. Então, assim, o caso do LIFT foi considerado bastante sucesso, assim, que muita gente ali conseguiu apresentar vários processos bem interessantes, e os próprios bancos, né, bem estruturados, fizeram equipes para participar desse laboratório, para desenvolver aplicações que eles gostariam de fazer dentro da instituição. Tá? Agora, aqui falando um pouco assim da cronologia do nosso Sandbox, assim, não vamos passar aqui pelas etapas, é só para ter uma ideia, que a gente começou ali em 2019, e aqui eu coloquei errado a data, no final o encerramento foi em dezembro de 2023. E ali a gente teve, e acho que é o que vai acontecer com qualquer Sandbox, a gente gastou muito tempo na consulta pública, depois na seleção dos projetos e no acompanhamento. Então, durante todo esse período, a gente teve 52 projetos inscritos e 7 foram acompanhados. A previsão era, no máximo, 10 e, excepcionalmente, chegaria a 15. A gente teve que fazer, e ali voltando até no que já foi comentado sobre a parte de direito administrativo, a gente, na norma, teve que colocar os critérios de classificação para esses projetos, que a gente não podia eliminar um projeto porque eu quis eliminar. Você tinha que motivar, dar prazo de defesa para quem foi eliminado, isso subia para uma outra instância para decidir. Então, isso aí foi uma coisa que tomou bastante tempo também, envolveu bastante gente. Então, assim, quem acho que chegar nessa etapa vai sentir que tem um trabalho bem grande ali para fazer, tá? E a gente acabou nesses 7 projetos. Daqui, só falando desses 7, né, a partir dos 52 inscritos, 3 deles versavam sobre tokenização, um de aporte, o crédito imobiliário, o PIX e uma conta Scroll. Esses 3 são os que provavelmente eles estão ainda operacionais e o Banco Central pretende atualizar a norma para contemplar um modelo de negócio desse. Ali na tokenização de ativos, a seleção foi antes da lei que falou que o Banco Central tinha competência para fazer regular criptoativos. Então, ali a gente teve projeto de várias coisas usando a tecnologia, né? Desde fazer câmbio, pagamento, investimento, e muitas coisas assim, a gente não tinha competência para regular aquilo. Por exemplo, tinha gente que falava, vou fazer pagamento tokenizado por meio de utilizando uma tecnologia blockchain. Bom, aqui no Brasil não tem ninguém regula isso, todo mundo pode pagar com o que quiser, você não é obrigado a pagar. A gente faz isso quando troca o carro, a gente pega o carro, aquele carro que a gente deu de entrada foi um pagamento, né? Então, muita coisa a gente tirou por conta de competência. Então, assim, desses projetos, um deles era para fazer uma infraestrutura de mercado financeiro para negociar ativo financeiro. Porque o ativo imobiliário, a gente não pôde colocar no Sandbox, porque é a CVM que faz. Então, hoje, como funcionaria? A gente tem que fazer o depósito na depositária, que normalmente é B3, e depois cada negociação você tem que registrar nas registradoras, ou seja, de modo que no final do dia os participantes daquele mercado consigam
fazer uma consulta e saber com quem está aquele ativo, né? Você pergunta para quem está o custodiante do ativo e só está com o CPF tal, é com ele. E ali a promessa era fazer assim, olha, na tecnologia blockchain eu posso eliminar o depósito e o registro se eu fizer uma emissão direto em token, porque a tecnologia descentralizada me permite que o registro fique ali, né? Essa que era a ideia desses projetos. E o outro deles, que era envolvia câmbio, o mercado interbancário de câmbio, que era para a flexibilização, era para tirar o registro no sistema de câmbio. Ele falou, olha, eu quero fazer o mercado interbancário, com essa tecnologia eu posso funcionar 24/7, eu não preciso de janela do sistema câmbio funcionando, e eu poderia daí fazer por meio de token. Agora, ali no aporte de recursos de espécie, é um projeto ali que para ter num estabelecimento comercial, você conseguir fazer um depósito, um aporte de recursos na sua conta de pagamento, por exemplo. Tá? Isso é uma coisa que hoje, por critério de PLD, isso não é feito, mas ali no Sandbox foi utilizado. O outro crédito imobiliário sênior a flexibilização era por conta de uma, como se diz, boa técnica bancária que chama essa regulação. Esse crédito sênior era para pessoa de mais idade você simular uma hipoteca reversa. Lá fora, essa hipoteca reversa é muito comum, que é, por exemplo, uma pessoa que tem um imóvel, se aposentou com uma renda baixa, o que ela faz assim, com esse imóvel? Tem que vender para fazer a renda. Então, ele faz a hipoteca reversa, ele dá para o banco a propriedade e vai recebendo um fluxo. E daí, quando ocorreu, vai batendo um saldo devedor, e quando ocorre o óbito da pessoa, ou leiloa o bem e devolve para os herdeiros, ou os herdeiros falam, quero ficar com o imóvel. Então, vamos dizer assim, o contrato vai até o óbito, e o risco do banco é o saldo devedor zerar antes do óbito, que daí é um risco que fica para ele. O Pix Crédito era uma ideia interessante, um pouco diferente desse que a gente vê hoje, que é você pagar com Pix e abre um crédito que você paga no seu cartão. Ali era um projeto que ele queria liquidar dentro do arranjo, de modo que eu faça uma parceria com o estabelecimento e daí a pessoa paga no Pix, o estabelecimento recebe no Pix e daí o emissor vai jogar no cartão de crédito as faturas. Qual que era a ideia? Qual que é a inovação? Ali nesse modelo de 4 pontos do sistema de pagamento, você não precisaria do credenciador e do instituidor de arranjo. O credenciador são as maquininhas, né, como Cielo, Rede, e o arranjo são as bandeiras como Mastercard e Visa. Então, a ideia era diminuir o custo de intermediação nessa operação. E, por fim, daí a conta Scroll, de uma instituição de pagamento também, que o pessoal chama de conta ônibus isso aí. A regulação hoje fala que quando você tem na sua conta corrente, na sua conta de pagamento, ela tem que estar disponível a qualquer momento para o cliente. O que ele queria era fazer, dar uma segurança para um comprador e vendedor de um imóvel ou de um carro. Fala assim, olha, você deixa aqui nessa conta Scroll e na hora que registrar lá no Detran, meu sistema vai conversar com ele, daí eu libero o pagamento. Então, você não precisa ir lá no cartório e na hora que assinar, pagar, ou assinar a escritura dentro do cartório de imóveis para saber se pagou ou não. Não, ele vai garantir isso aí. Na hora que der baixa no cartório, eu libero o pagamento. Tá? E aqui, só para eu não passar o tempo, aqui só a depuração, vou estourar mais assim 2 minutinhos. Na depuração que a gente fez, a gente descobriu assim, que os projetos que tiveram mais sucesso são aqueles que estavam mais maduros. Tá? Embora a gente sempre quisesse ver inovação, os projetos mais inovadores, eles tiveram mais dificuldade de implantar na prática o projeto. Né? E na inscrição, a gente tinha também alguns objetivos estratégicos que davam ponto. Naquele score que eu falei que na norma previa a classificação dele, esses objetivos eram muito amplos. Então, assim, quase todos os projetos conseguiam se encaixar ali naqueles objetivos e talvez a gente pudesse ter focado mais nesses objetivos que o banco queria testar. O rito de processo de seleção, que eu já comentei aqui, também tomou o dobro do tempo do que a gente imaginava em conseguir eliminar projetos que não tinham condição de seguir e aprovar outros, dar prazo de recurso,
E foi muito demorado isso aí também. A gente não teve a previsão também de acesso à infraestrutura lá do BC. Então, por exemplo, uma empresa que precisasse usar o sistema de transferência de reservas, eu não tinha um fast track para ele falar, olha, conecta ele ali dentro do STR. Quem fazia essa autorização falava, olha, eu tenho um rito aqui a seguir, como que eu coloco essa instituição dentro do STR? Eu não posso colocar qualquer um aqui que não está autorizado, né? Então, daí teve que fazer, quem queria usar o STR tinha que contratar quem acessava o STR. O acompanhamento dos projetos foi muito custoso também. A gente fez 5 grupos técnicos para acompanhar os 7, com mais ou menos uns 7 departamentos diferentes envolvidos, que acompanhava todo mês as reuniões, o que estava acontecendo, e levava para o comitê estratégico que decidia a continuidade ou não. Então, assim, não houve um gasto numerário, mas o que a gente investiu de recursos do banco para fazer o acompanhamento foi caro. E talvez assim o prazo em ciclo não fosse assim o mais adequado, né? A gente deixar um prazo em aberto, como acho que o da CVM ficou assim, que as pessoas, as instituições, conforme vão maturando seu projeto, ele entra dentro do sandbox e acompanha, e eles terminam em datas diferentes. Então, acho que isso aí seria interessante. Então, acho que, para compartilhar, acho que é isso. Desculpa de estourar o tempo, mas tentei passar o que foi feito ali nesses últimos tempos no Banco Central, especialmente no sandbox. Obrigado. Muito obrigada, Daniel. A experiência muitas palmas e parabéns. A experiência do Bacen com certeza não cabe só em 15 minutos, mas eu agradeço muito você ter sido sucinto e conseguido passar essa mensagem. E agora a gente abre para a rodada de reações dos nossos ilustres panelistas aqui. Eu começo agora com Gabriel Laender. Alô? Olá, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite, muito honrado e grato de estar nesse evento com tanta gente tão boa. Eu sou Gabriel Lainer, eu sou pesquisador da UNB e sou advogado, então vou trazer um pouco o lado que já houve aqui em outros painéis, do regulado, né, do usuário desse ecossistema, de uma impressão das empresas para quem eu prestei assessoria. Eu também já fui startupeiro, então já passei por essa jornada, né, e auxiliei algumas empresas em processos de transformação digital. E eu acho a experiência do Banco Central sensacional, como caso de estudo e observação, porque eu creio que, embora tenham as particularidades que já foram faladas em outros painéis aqui do setor financeiro, né, há sim diversos aspectos que podem ser generalizáveis daquilo que o Banco Central fez. Eu vou tentar trazer esse ponto de vista e dialogar com aquilo que eu tive de impressão quando advoguei ou atuei em processos no setor privado. E a primeira coisa que eu acho super interessante do Banco Central é que não é uma iniciativa de sandbox. A minha impressão é que, se formos olhar para o setor, né, financeiro no Brasil há 15 anos, o cenário era completamente diferente. Esse é um projeto de muito fôlego e longuíssimo prazo do Banco Central, que há muito tempo se ocupou de um problema. Com essa centralidade do problema, precisamos abrir, precisamos desintermediar, precisamos dinamizar o setor financeiro. Eles foram tomando uma série de medidas, a lei de instituições de pagamentos, né, uma série de regulações que culminaram num sistema de apoio à inovação. Então, é super interessante. Aquele primeiro slide, ele revela ali, se a gente for pensar, tem um sandbox, mas o próprio Pix, em determinado momento, foi um sandbox operacional. O Drex foi um sandbox operacional também. Ou seja, essa ideia de você ter um ambiente controlado de testes para daí extrapolar, ela está presente já no DNA do banco. Então, isso eu acho super interessante, que eu queria destacar aqui, que é a mudança cultural do regulador. E eu acho que esse é o fundamental, né? E essa mudança cultural, ela faz uma distinção muito importante do sandbox como uma
política de exceção, né? Aqui tem um ambiente para a gente testar, mas é assim que a agência reguladora funciona. Ao invés de o sandbox inserido em toda uma estratégia, que é o caso do Banco Central, de dinamizar a inovação. Então, essa generalização eu queria trazer, porque hoje eu tive a oportunidade de trazer clientes estrangeiros para algumas conferências de fintechs no Brasil, e eles ficaram impressionados com a qualidade, quantidade, dinamismo que já tem hoje no setor. E essa abordagem, esse foco no problema, é muito interessante, como o Daniel, por exemplo, trouxe. Não, o Open Finance ainda não pegou. Então, e aí o Banco Central vira e fala, não, temos que melhorar. Isso vira um foco no problema e a regulação começa a ser construída olhando para a realidade. E isso eu acho super interessante com a ideia de aplicação de design de instituições, né? Um dos princípios do design é não se apaixone pela solução. Quem lida com startup ou quem lida com design de qualquer coisa, não se apaixone pela sua solução, né? Foque no problema. Então, e o regulador normalmente se apaixona pela solução, se apaixona pela sua regulação, né? A postura tradicional do regulador é reclamar da realidade porque a realidade não se adaptou à sua regulação. E isso, para quem está do outro lado, para quem está empreendendo, gera uma reação qual que é a reação normal do inovador, né? É até mantra de startupeiro, né? Não peça autorização, peça perdão, né? Não peça permissão, peça perdão, peça desculpas depois, né? E aí mova-se rápido e quebre coisas, né? E isso são dizeres normais, né, na área de inovação, mas que resultam dessa visão, né, de falta de diálogo no setor financeiro. E isso não funciona tão bem, né? Vamos combinar que o exemplo dos patinetes, né, como foi dado agora, mostra que essa postura de quebra de coisas, ela não funciona tão bem. E quando você tem um órgão regulador que cria um ambiente, um ecossistema favorável à inovação por meio de um diálogo, então hoje eu quero inovar, eu tenho diversas portas de entrada, né, para dialogar com o regulador. Eu tenho um programa de aceleração, que é o Next, eu tenho o Lift, depois do Lift eu tenho a possibilidade de participar de um sandbox. Então, eu tenho uma série de elementos que me permitem chegar e, aos poucos, ir fazendo um compliance by design, tá? Levando a minha estrutura a ter um compliance. E aí, isso é muito mais interessante do que eu simplesmente sair quebrando tudo, né? Cria um diálogo. Eu começo a enxergar no regulador uma opção, uma plataforma para o meu negócio. E o Drex, por exemplo, tem essa função, o Pix tem essa função. Então, o Banco Central conseguiu ser um regulador como plataforma, e isso é sensacional. Acho que isso induz inovação. Não torna a regulação o oposto da inovação, mas induz a inovação. E aí eu estava lembrando, trazer aqui minha experiência como pai. Eu tenho um livro infantil que é a briga do mar com a areia, né? E aí essa briga nunca termina até que um dia os dois resolvem, mediados por um búzio, né, resolvem eleger a Lua como árbitro das marés, né? Então, ao invés de ter essa oposição, você tem a Lua regulando as marés, para que ora o mar vá, ora ele volte, né? Eu acho que é mais ou menos essa posição do regulador, servir como a Lua nas marés, né? Induzir a esse diálogo entre toda a complexidade que envolve um espaço regulatório. E aí, enfim, só para fechar aqui, também não extrapolar meu tempo, óbvio que há problemas a resolver. Eu acho que teve até outro painel aqui, que acho que foi o Ahmed, né, do TCU, esqueci o nome dele, que trouxe a ideia, o sandbox serve para inovação disruptiva apenas ou para inovação aquela complementar, né? O H1, H2, H3 lá da McKinsey, né, serve só para o H3, né, para aquela inovação que está lá na frente, ou serve para H1, H2? Na verdade, né, o sandbox ele normalmente é desenhado para H1 ou H2, né? Ele não está desenhado para o H3. A inovação muito disruptiva, ela nem tem lugar ainda no sandbox. Ou se tem, você tem um risco muito grande, né? Que é, por exemplo, o que aconteceu trazer o que aconteceu com os projetos de tokenização de ativos. Acabou o sandbox, desligou, o que acontece com essas empresas? Elas vão morrer. Porque sem a possibilidade de participar de um sandbox e sem uma adaptação regulatória, elas morrem, né? Então, qual é a porta de saída do sandbox? Então, se eu suspendo
Se eu dou um waiver regulatório, um feriado regulatório, né, num contexto de um sandbox, como é que eu qualifico isso para chegar no final? Porque se a minha inovação é complementar, a adaptação na regulação ela passa a ser uma realidade viável, possível, e no final eu até consigo ir, ou você tem um compliance by design e pode adaptar isso e resultar numa startup que saia do final, ou numa inovação que saia no final e sobreviva. Agora, se a inovação for disruptiva, não sai. Né? Então, esse é um problema. Como resolver isso? Deixo na mão dos competentes técnicos do Banco Central, mas eu acho que é um problema relevante. Enfim, né, é basicamente isso. Então, agradeço aí a atenção de vocês. Muito grato de fazer parte desse painel. Muito obrigada, Gabriel. Agora, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde para todo mundo. Eu queria só fazer um preâmbulo rápido aqui, fazer um disclaimer, né? Nessa área de regulação financeira eu já trabalho com isso há bastante tempo. Eu nunca fui servidor do Banco Central, mas trabalho com o Banco Central mais ou menos há quase 20 anos. Inicialmente, o Banco Central, quando começou a regular pagamentos, né? Na verdade, o marco de pagamento, até o Gabriel já mencionou, também acredito que é um ecossistema, é a Lei 12865 de outubro de 2013, a partir da qual já a lei foi aprovada no final de outubro, e já início de novembro, o Banco Central teve uma série de medidas administrativas que regulou e que realmente criou um ecossistema de pagamentos que mudou o perfil do Banco Central como regulador. Mas essa regulação começa em 2005 com o primeiro relatório, depois tem um outro, se não me engano, 2009 e 2010, e finalmente a Lei 2013. O de 2005, que é um relatório de meio de pagamento, eu, quando fazia doutorado na USP, eu já participei da redação daquele relatório com a equipe do antigo DEBAN, que era o departamento, não sei se ainda chama assim, porque acho que mudou de nome, né? Pois é, na época era tocado lá em São Paulo pelo Marciano, saudoso Marciano, já deve ter aposentado nessa altura do campeonato, isso tem 20 anos atrás. E depois, agora mais recentemente, em 2019, eu ajudei o pessoal do DEINF, que é a área de TI do Banco Central, em conceber um dos laboratórios de inovação, um dos LIFTs. Então, o Lift Learning, que foi um dos laboratórios de inovação, parte do ecossistema do Lift, eu ajudei a conceber, no caso o Aristides, que é na prática o CTO do Banco Central, e toquei esse laboratório, fui coordenador desse laboratório de 2019, quando o programa foi lançado, inclusive no mesmo dia, no dia 28 de novembro de 2019, foi o mesmo dia que saiu a consulta pública de sandbox, da norma. Exatamente nesse dia, 28 de novembro de 2019, até agora o Lift Day do ano passado, em abril de 2023. Então, toquei isso 4 anos. E agora, desde o final do ano, desde dezembro, o presidente João Pedro da CVM convidou para tocar uma iniciativa similar na CVM, que é o Centro de Regulação e Inovação da CVM, que é inspirado nessas ideias do Lift. Eu queria aproveitar, pegar essa experiência minha e fazer um paralelo entre alguns desses institutos aqui, vantagens e desvantagens. Né? Em primeiro lugar, sandbox regulatória, como a gente conhece, é um conceito que surgiu com o regulador britânico, com a FCA, que é a Financial Conduct Authority, em 2016. Obviamente, como surgiu lá, eu cheguei a participar de programas da FCA em Londres, quando eles ainda estavam na Canary Wharf. E uma coisa que é típica lá é o seguinte: isso é um instituto de common law. Então, muito dificilmente isso seria adaptável às IS para o direito brasileiro sem problemas. É exatamente o que ele acabou de confirmar, porque é o seguinte: você vai ter contraditório, você vai ter ampla defesa, você vai ter todo esse conjunto de dificuldades que em common law não existe. Os critérios de seleção para sandbox da FCA eram 3. Assim, tinha inovação para o sistema financeiro, beneficiava o consumidor e coisas genéricas desse tipo, e era completamente a critério deles selecionar isso, não tinha recurso. Tem como fazer isso aqui no Brasil? Claro que tem, o Lift inteiro é feito assim. Como? Porque o Lift é tocado pela Finansbac, que é uma entidade privada. A entidade privada pode fazer isso, tem um convênio em cooperação com o Banco Central, renovado cada ano, e a entidade privada tem essa agilidade para poder fazer isso. O Lift está indo esse ano, se tiver Lift Day, vai depender do clima de greve, etc. Mas, assim, eu acredito que esse ano é a 7ª rodada, né? Ou 6ª. Alguma coisa desse tipo. Acho que é 6ª, né? Então, a 6ª rodada do Lift Lab que vai ser lançada. Então, ou seja, enquanto a Sandbox teve uma e foi encerrada, né, agora, mas uma coisa que se arrastou foram 3 anos, é bom comparar também, né? Eu não sei qual a norma final do Sandbox. Eu cheguei a examinar da consulta pública. Eram 41 artigos.
com várias alíneas, incisos e detalhes. Cada área do Banco Central da parte de supervisão resolveu colocar uma mini versão do que a área continha ali, pelo menos na versão que eu li. Então, você tinha... o pessoal queria fazer risco operacional, queria fazer risco de crédito quanto pertinente, queria risco de liquidez quanto pertinente. Então, isso torna, do ponto de vista de você ter uma coisa de direito continental, muito difícil fazer. Então, uma versão disso como LIFT é uma coisa mais ágil, se mostrou que é mais funcional, e o caminho que a CVM está seguindo no CRIA, que é o Centro de Regulação e Inovação Aplicada, é exatamente isso. Então, tipo assim, a gente vai ter uma entidade privada similar, a FENASBAC, que faz seleção de projetos e toca isso e tem essa habilidade, não tem essa obrigação que o setor público normalmente tem de atender esse tipo de requerimento de direito administrativo, que é inevitável nesse contexto, mas tira... E com outra questão também, eu queria só colocar um tema que já acabou meu tempo, é que sandbox, eu estou dizendo sandbox, eu não posso generalizar porque eu não conheço em outros setores, né? Sandbox de setor financeiro. É um instituto muito oneroso, porque você vai ter que ter um officer ali que vai acompanhar cada um dos projetos. Você vai ter que fazer customizações específicas para cada um dos projetos, e tudo isso é muito caro. Sandbox é uma coisa que, vamos falar aqui em linguagem startupeiro, não escala. Sandbox não escala. Sandbox precisa de gente. E o setor público tem dificuldade de ter gente. Vide aí a dificuldade que tem de contratação, de concurso, de renovação e a própria situação, por exemplo, de negociação que o Banco Central se encontra nesse momento. Isso é comum para todo o setor público. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser levada em conta quando se trata desse tipo de instituto aqui. É isso. Yasa, por favor. Vamos lá, então. Vou também começar por uma apresentação aqui básica. Eu sou pesquisadora-chefe de privacidade e ética e identidade digital da Único hoje, e também sou do comitê de investimento de uma non-profit que faz investimentos em infraestrutura pública digital. E eu lembro bem quando eu ainda estava fazendo mestrado em Harvard, e fui aluna do David Ives em Harvard, eu não sei se você conhece, Daniel, e ele chamou parte do time técnico para dar uma palestra para a nossa turma de governo digital sobre o PIX e a estrutura de governança do Banco Central, e ficamos todos assim extremamente impressionados com como o PIX se encaixa no conceito de infraestrutura pública digital, né? Que em termos de governança ele facilita que você traga, que você exemplifique, né? O PIX é o exemplo perfeito do que seria uma infraestrutura pública digital, que é um conceito em evolução, e a gente costuma dizer que é uma combinação de padrões tecnológicos, né, que são construídos em rede para o interesse público. A governança responsável também é parte da DPI, do conceito de DPI, e uma comunidade de players de mercado que são inovadores e competitivos, vão trabalhar junto com o governo ou com entidades públicas para impulsionar a inovação com foco, muitas vezes, em programas públicos, mas também com foco em algum determinado ecossistema do mercado. E a gente aqui no Brasil conseguiu trazer esse conceito à baila. E dentro do conceito de DPI, a gente também trabalha, parte do meu trabalho como pesquisadora é tentar imbuir todas as nossas transações no conceito de privacy by design, né? E os conceitos de privacy by design eles são mais difíceis ainda de se materializar do que as próprias sandboxes. Então, a impressão que muitas vezes eu tenho, como pesquisador de privacidade, é que a gente pensa mais antes na interoperabilidade, né, do compartilhamento dos dados, do que nas questões que poderiam se antecipar a esse compartilhamento, né, que são as questões de privacidade. Vou falar mais um pouco sobre isso depois, mas a gente trouxe um experimento dentro da empresa sobre privacidade diferencial, trouxe o conceito de sandbox para dentro da empresa para desenvolver privacidade diferencial nos datasets que a gente tinha, tentando implementar um coeficiente de privacidade que conseguisse nos mostrar antecipadamente o perigo de uma perda de privacidade ou o coeficiente que poderia
nos demonstrar a potencialidade de um dataset ser danoso quando vaza, né, que é uma das aplicações do conceito de privacidade diferencial. E eu me lembro muito porque nós desenvolvemos o nosso ambiente, né, a nossa sandbox, ou a nossa test bed, e nós conseguimos, a ideia era identificar casos de uso onde a gente deveria depois aplicar privacidade diferencial para conseguir esses coeficientes e, de antemão, liberar ou não o acesso a determinadas combinações de datasets. E aí, a gente chegou à conclusão de que, inevitavelmente, haveria cópias de dados e mais transferências de dados. Então, o meu comentário, ao mesmo tempo, é uma pergunta, né, para você, Daniel, de como você enxerga o amadurecimento desse ecossistema, né? Porque nós sabemos que, cada vez que você cria um ambiente onde o acesso é facilitado, você acaba abrindo um pouco o perímetro de ataque, e o compartilhamento é também uma grande causa da grande quantidade de fraudes que a gente tem, né? Quanto mais informação digitalizada, mais fraude você tem potencialmente, porque maiores os vazamentos. Então, eu queria muito também entender qual a sua perspectiva dentro desse conceito, nesse contexto de privacidade, já que o setor financeiro é um setor muito sensível a questões de cibersegurança, a partir dos dados pessoais que têm essa potência de serem distribuídos de maneira não voluntária, vamos dizer assim. Acho que era esse meu comentário. Não sei se ficou embolado, mas é isso. Bom, muito obrigada pelos comentários. E, Daniel, eu queria que você fechasse assim, em 2 minutos, e aí a gente vai para o coffee break com 30 minutos de atraso, mas faz parte. Tá, ok. Só até falar nessa parte de compartilhamento de dados, a gente sempre fala tecnologia, regulação, mas a discussão nessa parte é mais LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, do que a tecnologia propriamente dita. Ali, o que acontece, principalmente no Open Finance, que tem essa funcionalidade? Na verdade, ele tem uma trilha padronizada tecnológica para transmitir esse dado, e o dono do dado, qual que era a ideia principal do Open Finance? Os bancos, eles ganhavam muito dinheiro com uma informação que era sua. O Open Finance falou assim, olha, como a informação é sua, deixe outros bancos acessar, né? E essa foi a ideia. E daí a tecnologia, ela transmite num canal padronizado, no ISO, que eu não me lembro qual que é o número, e que daí, assim, tanto o banco sabe o que está sendo transmitido, como o que foi acessado no dele. Então, assim, é uma parte que, hoje em dia, e isso acontece até mais no PIX, as fraudes em engenharia social, elas são muito mais preocupantes do que a da tecnológica, né? O banco, se queira ou não, assim, tiver uma fraude no PIX, o banco tem um buffer ali que ele cobre a fraude, nunca vai ter uma fraude que nenhum banco brasileiro consiga cobrir. Mas nunca houve o caso de fraude. E, assim, tem algumas coisas que a gente escuta também. Fala, olha, vazou a chave PIX de tal banco, né? Eu, quando li essa notícia, eu falei que o DECIM do departamento é o departamento que faz a regulação do PIX. Sim, mas a ideia da chave PIX é para ser divulgada. Você tem uma chave PIX para falar para os outros a sua chave. Então, alguém acessou aquela chave. Eu falei, não, gente, eu achei que não foi um desfalque que ele sofreu, assim, foi alguma coisa que foi tentada acessar e teve esse vazamento de dados, assim, não necessariamente aconteceu ali um desfalque para o cliente. Mas essa parte de dados é sempre preocupante, e assim, os bancos têm que, como é uma lei, né, independente do Banco Central, eles têm que cumprir a lei da LGPD, né? Mas sempre foi uma preocupação, sim. Bom, muito obrigada por esse painel, muito informativo também. Acho que a gente poderia nos alongar muito aqui na parte de setor financeiro, falando sobre a experiência do Bacen, mas também da CVM, falando também sobre cripto, sobre a articulação disso com a questão de privacidade e interoperabilidade de dados também. Muito obrigada. A gente agora faz uma pausa para o coffee break e volta em 25 minutos. Às 4h30.